Olá, eu vou apresentar a Uncharacterized Protein CG13857 e uma possível função para ela. Por que a possível função? Como o nome já diz, ela é uma proteína não caracterizada, então não tem uma função descrita para ela ainda. Então, por que eu escolhi essa proteína? Esse ano saiu um artigo com uma mosca que eu trabalho, chama Cocleum omnivorax, também conhecida como mosca da bicheira, e as larvas dela são capazes de se alimentar de tecido vivo. Aqui é uma tabela com diversos genes dessa mosca e a relação DNDS deles. Essa relação DNDS explica se o gene está em seleção positiva ou negativa. Um desses genes, que está aqui como G16465, tinha uma relação DNDS alta e ele também tinha uma expressão relativa alta, como você pode ver pela cor. Só que diversos desses genes não tinham função descrita, inclusive esse que eu pretendo descobrir. Só que como o artigo não foi liberado ainda as sequências dele, eu peguei o homólogo da sequência em Drosophila melanogaster. Então, primeiramente, quando eu peguei a sequência, eu usei o BLAST para descobrir a homologia da sequência com outras e uma possível função se já fosse descrita. Mas, como vocês podem ver aqui na tabela, ela não tem nenhuma função descrita e como é uma sequência de Drosophila melanogaster, as que têm maior cobertura e identidade com ela e similaridade são de outras espécies de Drosophila. Estranhamente, o único banco de dados que realmente consegue se alinhar com qualquer outra coisa do banco de dados, né, é o NR. Se vocês verem aqui, do SwissProt tem um hit, só que ele tem uma cobertura e identidade muito pequenas, mesma coisa com o PDB, tem uma cobertura e identidade muito pequena. Então, por ser uma proteína não caracterizada, a gente não sabe o que ela faz, e a gente só sabe que ela é bem homóloga em algumas espécies em Drosophila e que ela não tem em outros bancos de dados. Então, depois que eu vi isso, eu coloquei a sequência no InterProScan. O InterProScan me deu diversas features da sequência, como por exemplo, um domínio gênico dela, e algumas outras, tipo o peptídeo sinal, a região de peptídeo sinal e a região não citoplasmática. Com isso, de base, eu usei o Phobias para realmente ver onde fica a localização dessa proteína no organismo, né, uma possível localização. Ela começa com peptídeo sinal e o resto da proteína não citoplasmática. Isso quer dizer que a proteína provavelmente fica fora da célula. Aqui eu peguei a sequência e botei no Smart para identificar melhor as outras partes dela. Aqui no começo a gente tem o peptídeo sinal, realmente, e uma região de pouca complexidade, Low Complexity Region, e bem no final da sequência a gente tem um domínio chamado DOF4786, que foi identificado pelo PIFAN. Esse domínio, DOF, significa Domain of Unknown Function, ou domínio sem função. Então, esse gene tem um domínio que não tem uma função descrita ainda. Depois eu peguei o gene e coloquei no string para ver se tinha alguma conexão. A maior parte das conexões, que são essas linhas verdes, são de text mining. Isso quer dizer que são artigos que falaram dessas sequências juntos com a minha. Só que tem duas sequências, tem duas proteínas, tem essa linha roxa. Essa linha roxa significa que eles tinham junção em proteína-proteína. Então, esse gene, ou essa proteína, se junta com outra. Eu vou falar um pouco mais disso à frente no trabalho. Aqui foi a árvore filogenética que eu fiz. A maioria das sequências eu peguei usando o UniProt. Eu vi a homologia do domínio, que é o DOF. Para pegar as sequências que eram homólogas, aqui é a minha sequência. Esse gene
ele parece ser exclusivamente de um grupo específico de Drosophila, que são esses que estão descritos nessa árvore. Para saber exatamente onde fica a homologia da sequência e tipo, onde ela começa mesmo, teria que fazer um estudo maior e comparar com diversas outras espécies, que por causa do tamanho do trabalho não pude fazer. A árvore foi feita com neighbor joining mesmo, e o bootstrap de 1000 interações. Como vocês podem ver, a árvore está de boa qualidade. Aqui eu estou mostrando o InterProsCamp e como eu peguei as homologias de sequências. A maioria das espécies de Drosophila tem 3 sequências com o DOF, e uma delas é a que eu estou procurando. É homóloga a que eu estou procurando em Drosophila melanogaster. Aqui é só mostrando, essa aqui de baixo é a sequência que eu estou trabalhando. Ela tem um outro nome no InterProsCamp. Ela também tem outros 2 genes, como em Drosophila scalia. A sequência que eu estou trabalhando é essa aqui de cima. E Drosophila jacoba, que é essa aqui de cima. Mas, como vocês podem ver, as sequências, as 3 sequências que têm esse domínio, são bem parecidas. É sempre uma que tem o domínio maior, uma que tem 2 vezes o domínio, como vocês podem ver, tem uma junçãozinha aqui, porque tem 2 vezes esse mesmo domínio, e uma que tem o domínio menor. Então, menor 2 vezes maior. Menor 2 vezes maior. A proteína que a gente está trabalhando tem essa partezinha menor do domínio. Na parte de construção, de modelagem da proteína, não deu muito certo com a minha proteína. O Swiss Modeler não funcionou para ela, porque ela não bate com nenhuma outra evidência, então não tem um modelo que ele possa comparar. Então eu usei o iTester, que foi um programa que a professora me passou para tentar fazer, construir essa proteína, o modelo. Só que mesmo assim, o C-score, que é o confidence score da sequência, ele vai de -5 a 2, mais 2. Ele está em -3.15. Esse é o modelo 1. Os outros modelos tinham C-score menores. É um score bem pequeno, e também tem o RMSD aqui embaixo, muito grande. Como vocês podem ver, a sequência, essa modelagem não foi muito boa. Mesmo assim, eu tentei pegar essa modelagem e colocar no SCOP para ver se tinha alguma homologia por modelo, de proteína, e não encontrei nada. Como a sequência era de Drosophila melanogaster, eu entrei no Flybase para encontrar mais informações sobre ela. Aqui a gente está no JBrowser, que é um visualizador do genoma inteiro. Aqui a gente tem o gene que eu estou trabalhando, que é o CG13857, e algumas informações que a gente pode obter sobre essa sequência, sobre diversos trabalhos que foram feitos em drosófilas. Então, primeiramente, a gente pode ver que são os sítios de ligação com fatores de transcrição homeobox. Os genes homeobox são aqueles que participam do desenvolvimento das espécies. A gente pode ver que tem um sítio de ligação homeobox aqui e aqui, que pegam esse gene. Aqui é só mostrando onde fica o domain without function desse gene, de novo, descoberto pelo Pifan. E Developmental Proteome, do Cassas Villa, que fez o proteoma da espécie em diversas partes do seu desenvolvimento. E aqui a gente pode ver algumas partes desse proteoma sendo transcritos reversamente como o próprio gene, que indica que esse gene talvez tenha uma função no desenvolvimento da espécie. Então, aqui a gente tem o RNA-seq, que é o transcriptoma da espécie, e a expressão desse transcriptoma em estágio de desenvolvimento da espécie. Então, aqui a gente pode ver
aqui está o nosso gene, onde tem o pico é onde ocorre a expressão desse gene. Então, a gente vê que ocorre muita expressão nos embriões, larva, em estágio L2 e na pupa. E depois, indo para um site, um database chamado BG, que fala sobre expressão gênica, a gente pode ver qual o expression score. O expression score vai de 100 a 0, onde 100 é a maior quantidade de expressão e 0 é o menor, para saber em qual estágio de desenvolvimento ele é mais expresso. E a gente pode ver que é no estágio de pupa, principalmente o estado P6, mas a gente pode ver que tem no P8 e P9 também. Esses P's aqui são só estágios diferentes do desenvolvimento da pupa. E a gente pode ver aqui logo embaixo também larva, que é o segundo maior expressão. Isso me indica que esse gene está entrelaçado com o desenvolvimento, principalmente nas partes de larva e pupa da espécie. Só que eu fiquei curioso sobre o domínio sem função. Esse desenvolvimento, esse domínio, ajuda somente no desenvolvimento ou ele tem alguma outra função que só outros estudos poderiam ajudar a fazer? Então, eu fui ver um string, lembrando que ele te faz uma conexão com outras proteínas. Ele se liga a essa proteína chamada ROX8. E a proteína ROX8, ela faz parte de splicing. Ela faz parte do spliceossomo. E ela se liga na proteína CG13857. Isso poderia ajudar na parte de regulação ou na parte de desenvolvimento, mas somente mais estudos poderiam saber melhor o que ela realmente faz. Só que agora, sabendo que ela é expressa mais na parte de desenvolvimento, a gente sabe melhor onde procurar. E ela não é citoplasmática, então a gente sabe melhor ainda onde procurar. Agora eu fui em outro gene com o mesmo domínio para tentar descobrir se eu conseguia encontrar alguma função possível para o domínio sem função. Estranhamente, nos genes de Drosophila, na maioria das Drosófilas que eu olhei, os dois genes com DUF, o que tem um DUF completo e o que tem um DUF duplo, são genes um do lado do outro. Então, como vocês podem ver aqui, esse gene está no cromossomo 3 e o outro gene é o CG13857 e esse é o CG13856. Provavelmente ocorreu uma duplicação gênica, então esses são genes parálogos, provavelmente, que mudaram de função ao longo do tempo. Como vocês podem ver aqui, não tem uma ligação de fator de transcrição de homeobox nesse gene. Tem esses dois domínios sem função, 4, 7, 8, 6, e tem somente no começo do domínio, indo para a mesma direção, os peptídeos do proteoma de desenvolvimento. Isso já dá uma confiabilidade maior para esse domínio ser ligado ao estágio de desenvolvimento da espécie. Aqui é que a gente está vendo a expressão desse gene. E a gente, como o anterior, a gente vê uma grande quantidade de expressão na pupa e na larva da espécie, mas também tem uma leve quantidade de expressão aqui no embrião. Estranhamente, a gente pode ver que é separado esses picos de expressão. Provavelmente eu diria que essa parte é splicing, ou sofreu splicing. Mas a gente tem aqui mais um gene para ver, que também tem o domínio DUF. Esse é bem maior do que os outros, como vocês podem ver. Tem um DUF maior também. Não tem a ligação em aliás, tem um pouco aqui, mas talvez seja desse gene que está em cima do fator de transcrição de homeobox. Mas a gente pode ver que apareceu no proteoma de desenvolvimento de novo para o mesmo lado. Aqui de novo a gente pode ver a sequência do gene. E vocês podem ver aqui o vermelho, que é onde
está o domínio. E se vocês compararem aqui no desenvolvimento, esse gene específico, 12880, a parte do DOF em si é mais expressa na pupa e na larva, e outra parte do gene parece aparecer mais depois, né, na larva e até no adulto. O adulto fica mais embaixo. Então, provavelmente tem um espaço alternativo nesse gene, é o que eu pensaria, que causa uma mudança de função depois de certo tempo. Então, como a gente pode ver aqui, na expressão do gene no BG, do 13856, ele é altamente expresso na antena. Então a gente pode ver que teve uma diferenciação. Talvez não seja só de desenvolvimento, mas ele tem sua parte de desenvolvimento na pupa, principalmente na P8 e P6. E não tem tanto na larva aqui no BG, que pode ter sido de outro banco de dados, de outro trabalho. E aqui no 12880, a gente vê uma grande quantidade de expressão no oviduto de fêmeas, no disco imaginário e na pulpa e na pré-pulpa, o que dá uma grande confiabilidade que esse gene é muito importante para o colocar dos ovos da espécie, para o desenvolvimento da espécie na pulpa, por causa do disco imaginário, e na pulpa em si, em algumas partes, né, como P8 e P6, que são as mais importantes para o domínio sem função que eu venho trabalhando. Então, com a pesquisa que eu fiz, a gente pode ter um pouco de confiabilidade de que o domínio é importante para o desenvolvimento da espécie, e esses genes que contêm o domínio são expressos principalmente no estágio de pupa e larva. É claro que entre os genes tem uma diferença, mas pode-se dizer que eles são de grande importância para o desenvolvimento, principalmente da pupa da espécie de Drosophila melanogaster. Obrigado pela atenção e espero que vocês tenham gostado.